Boa tarde, tá? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Dr. Ayata, tá bom? Para colocar mais um vídeo aí no nosso curso de balística. Vídeo esse que vai desmistificar muita coisa que o YouTube veicula por aí e que pode induzir você a cálculos e testes errôneos na hora do disparo e da quantificação dos efeitos do disparo com a sua arma de ar comprimido. Nós vamos interagir com a tela, como sempre fazemos, para que seja mais fácil a nossa transmissão, a absorção. E vemos aqui qual é o nosso assunto então. Assunto esse que eu acho que é de extrema importância e que mudou também os conceitos, as concepções e o mundo do tiro, tanto esportivo quanto o tiro como mecanismo de defesa e até de intimidação a nível mundial. Pois bem, o nosso assunto, vamos aqui para a tela, é gelatina balística. A história da balística foi marcada no passado por muitas imprecisões e suposições analíticas. Lá no passado, quando os estudiosos de balística começaram a desejar conhecer quais eram os efeitos reais de um projétil, quando de um impacto, houve muita suposição e muita imprecisão por isto, naquilo que eles falaram, que eles divulgaram, porque os métodos de análise não eram precisos. Foi o advento do raio-x e da fotografia e filmagem de alta definição e dos instrumentos de ampliação, como microscópios, lupas, e também do uso de materiais que permitiam simulação muito próximos aos alvos pretendidos. Foram esses objetos e esses avanços que alavancaram o desenvolvimento da balística e lhe conferiram alto grau de confiabilidade e precisão. Só depois de tudo isso ser inventado e aplicado à balística é que a balística se livrou de muitos erros e exageros que anteriormente eram cometidos através de suposições e análises que se baseavam nessas suposições. Testes balísticos são necessários para que se determine os efeitos reais de um disparo sobre diversos fatores ambientais que o influenciam. Não tem como você falar que um projétil vai causar determinadas coisas se você não testar e puder comprovar o que você está dizendo que o projétil vai fazer. Em termos de impacto, que simule disparos, sobretudo em alvos vivos, a gelatina balística é a melhor opção em termos de simulação de resultados. Como, infelizmente, projéteis são pensados e nunca deveriam ter sido, mas são, em impactos em relação a alvos que têm vida, a gelatina balística é o melhor material para simular o que um projétil faz no alvo vivo. Por quê? Porque ela foi pensada exatamente para responder por certas partes do organismo vivo quando impactados por um projétil. Nós sabemos, por exemplo, que o mundo da ciência, existe até correntes que vão contra isso, são contra, por exemplo, animais de laboratório, onde eles têm que testar uma vacina ou um vírus, o efeito de um vírus. Eles vão lá, pegam um animal vivo, usam aquele animal como cobaia e só assim descobrem, pelos experimentos ali, a realidade sobre aquele material. Na balística, vocês imaginam bem, isso não convém. Imagine se para saber qual é o efeito de um projétil tivesse que disparar num alvo vivo toda vez, que sofrimento haveria para aquele alvo vivo para poder responder à necessidade de saber e quantificar testes de balísticas. Foi então aí que surgiu a gelatina balística,
para exatamente simular esses alvos vivos com um grau de aproximação muito grande. Nós vamos ver aqui em detalhes até onde isso responde, para que esses testes pudessem nos trazer uma noção de qual era o resultado disso no organismo vivo. Algumas considerações sobre gelatina balística. Há muitos vídeos no YouTube ensinando a fazer gelatina balística. Se você digitar aí, você vai ver que tem muito vídeo ensinando isso. A grande maioria desses vídeos não reproduz nem tem a fórmula real para o preparo de gelatina balística de verdade. Portanto, não servem como meio de testes reais. Vocês verão por que eu estou falando isso aqui. Portanto, a partir desse vídeo, na hora que você verá como fazer gelatina balística, principalmente os vídeos aqui no Brasil, você vai ver que aquilo ali te ensina a fazer uma gelatina quase que comum, como aquela que você come, para disparar nela, mas ela nunca pode ser considerada uma gelatina balística. Vamos ver no andamento aqui do vídeo por quê. Bloco de gelatina balística em si só, ou seja, um bloco real de gelatina balística real, em si só é uma consideração muito importante. Ele apenas simula um teste de impacto, de perfuração e seus consequentes desdobramentos em um tecido muscular de um organismo vivo. Isso por quê? Porque corpos vivos contêm pele, couro, ossos, vísceras, órgãos, que a gelatina balística não contém. A gelatina balística aponta com boa precisão o comportamento dos projéteis quando do impacto contra um alvo perfurante, não as consequências do impacto em organismo vivo, como já falamos aqui, uma vez que não pode reproduzir o colapso dos diversos sistemas que compõem a vida. O que é então a gelatina balística? Vamos falar aqui sobre o que é esse simulado, ou esse simulacro tão importante para o mundo da balística. A gelatina balística é um composto químico que foi inventado e aperfeiçoado pelo coronel Martin L. Fake, não sei se assim se pronuncia, mas um coronel norte-americano que atuou como médico cirurgião das tropas em Da Nang, Vietnã e Yokosuka, no Japão. Interessado em prever os possíveis ferimentos e como esses ferimentos chegariam no hospital, por conhecer as armas que o inimigo usava, ele então desenvolveu a gelatina balística. Esse médico, esse senhor aqui dessa foto que vocês estão vendo aqui, depois a gelatina balística então foi absorvida pelo exército americano e pela indústria bélica, exatamente para desenvolver projéteis com pontas, potências, materiais diferentes, e descobrir o que seria o impacto disso tudo num corpo vivo. Então o gel balístico foi inventado pelo nosso amigo aqui, Dr. Martin Faulkner, o Faulkner, não sei como se pronuncia. A gelatina balística é um composto químico aceito em 2 graus de composição. Por isso que nós falamos que vamos desmistificar muita coisa que o YouTube fala agora. Quando você pega uma gelatina balística de verdade, ela é aceita no mundo do experimento científico em 2 graus de composição apenas. Um é o chamado gelatina com fator de 10% de composição. E a outra, a gelatina com fator de 20% de composição. A que tem 10% de composição é a mais aceita como simulação de resistência do corpo vivo ao impacto de um projétil. Porque aquela na qual é adicionado outras 10% na parte da sua confecção, portanto a gelatina com fator de 20%, ela é mais dura. O projétil penetra menos nela e simula, portanto, como se o nosso corpo tivesse o dobro da resistência.
Então a gelatina mais aceita é aquela que tem o fator de 10%. Por que então, doutora Ayata, que existe a de 20%? Porque com cálculos adequados, você pode diminuir o tamanho do bloco de gelatina e para armas muito potentes, como certos fuzis, que chegam a entregar projéteis com velocidade de 4.000 FPS, por exemplo, por segundo, você simula num bloco que tem mais resistência e menor, depois através de cálculos, o que seria na gelatina 10%. A gelatina com fator de 10%, já até disse aqui, simula penetrações e fragmentações de projéteis, bem como seus padrões de comportamento quando o impacto. Já tinha até adiantado o slide aqui. A modelo de outros tipos de materiais, a gelatina balística também possui um padrão para que seja considerada aceitável. Não é qualquer gelatina, eu fiz essa gelatina, misturei isso, misturei aquilo, agora é balística, não. Existe um padrão que ela tem que corresponder àquele padrão para que ela seja tida como aceitável. E esse padrão é definido segundo critérios e protocolos estabelecidos pelo FBI desde o ano de 1988. O FBI, ao analisar, e nós vamos falar disso aqui agora em detalhes, estabeleceu o que a gelatina balística tem que ter para ser considerada uma gelatina balística que simule realmente um organismo vivo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Padrão de gelatina balística segundo o protocolo do FBI de 1988. Receita. A receita para essa gelatina é 10% de gelatina King Knox 250A. Então não serve essa gelatina que você vai lá no supermercado e compra, como as pessoas mostram aí no YouTube. Mas não é aquela gelatina porque ela não dá consistência. A gelatina caseira não dá consistência. Que essa gelatina King Knox aqui, 250A, dá. Então tem que ser essa gelatina, onde você coloca 1 libra de gelatina e 9 libras de água. A gente está acostumado com o quilograma e não com libra, como fator do nosso entendimento de peso. O que seria então? 1 libra de gelatina seria 453 gramas,6 de pó de gelatina King Knox 250A, misturada a 4 kg 0,824 de água. Mas não adianta só preparar, eu juntei nessa mesma proporção. Agora é gel balístico, não existem outros testes no protocolo do FBI. Vamos ver quais são. Que o tamanho desse bloco seja de 16 polegadas por 6 polegadas por 6. 16 de comprimento por 6 de altura por 6 de largura. Ou seja, o bloco de gelatina, para ser considerado balístico, ele tem que ter 40,64 centímetros de comprimento por 15,24 de altura por 15,24 de largura. Menos que isso o FBI não aceita. Por que, doutor Ayata, o FBI não aceita? Porque quando um projétil impacta o músculo, ele, apesar dele perfurar o local do impacto, mas vocês vão ver em qualquer teste de gel que uma onda se expande para todos os lados. Se a gelatina, se o bloco não tiver pelo menos 15 centímetros, você não tem noção de quanto do potencial, por exemplo, hidrostático daquele projétil, quanto ele vai afetar os tecidos que estão acima, abaixo e nas laterais. Por isso que ela tem que ter pelo menos essa largura. E esse comprimento de 40 centímetros é porque para o FBI, ele entende como normalmente o tamanho do corpo, da entrada aqui do abdômen às costas, o tamanho médio, como um tamanho de 12 polegadas. Então, se ela não tiver 16 polegadas, ela não simula o corpo em si, a extensão, a largura do corpo, digamos assim. Pode ter corpos maiores, alguns são mais obesos, outros menos. Por isso que é necessária essa medida, por causa do chamado fator 12 estabelecido pelo FBI. Outro detalhe, então, já sabemos que tem que ter uma composição e um tamanho. O armazenamento, ela tem que ser profundamente monitorada, ela deve ser armazenada a 4 graus centígrados. A menos ela muda a consistência, a mais ela muda a consistência. Daí vocês veem que, como eu falei, os vídeos que ensinam aí, ensinam a fazer gelatina, mas não é
ela não atende os padrões do FBI. Então ela tem que ser armazenada a 4 graus centígrados e ela também tem uma tolerância de uso. Ah, ela está a 4 graus, eu vou tirar aqui agora e atirar nela. Não, o ideal é você retirá-la do ambiente, que está a 4 graus, e esperar 20 minutos e aí disparar, porque ela aí vai simular realmente a resistência que um organismo vivo opõe a um projétil, bem como os efeitos do projétil quando atinge o organismo vivo. Esse é o protocolo do FBI de 1988. Há materiais que são agregados a uma gelatina para que ela simule um impacto realmente em algo vivo, como já falamos lá atrás. Como, por exemplo, você vai simular um ser humano, você precisa de pôr uma roupa no bloco de gelatina, colocar um tecido na frente. Normalmente são tecidos com pelo menos 80 fios por polegada quadrada trançado, senão não simula a resistência de uma roupa. Eu não coloquei detalhes demais aqui. Ossos lá dentro, placa de metal, se você vai simular, por exemplo, se a pessoa está de trás da porta de um carro, então precisa de uma placa de metal. Argila ou cerâmica. Argila, se você quer simular, por exemplo, que ela se resvale em alguma coisa antes de pegar o alvo. Cerâmica, se você quer simular se a pessoa estava dentro de casa e o projeto pôde transfixar a parede e acertar. Então, são coisas que são agregados e os testes do FBI só são aceitos se esses materiais estiverem à distância correta e da forma correta para ser aceitável como gelatina balística. Outra coisa, parece que não coloquei aqui o tamanho não. Mas é necessário, por exemplo, no caso de arma de ar comprimido, que o disparo seja feita a 10 pés do alvo, ou a 3,5 metros mais ou menos do alvo. Não pode ser no bico do cano nem longe. Então existe um protocolo. Aí ela vai simular realmente o organismo vivo. No caso de airguns, ou seja, de armas de ar comprimido, como que se testa um gel para saber não ele é aceitável como gel balístico? Primeiro, você dispara um projétil de aço do calibre 4,5 ou 0,177 com uma arma que tenha uma velocidade em torno de 179,83 metros por segundo, 180 metros por segundo. Há uma tolerância de que ela dê 175 metros ou 185 metros aproximadamente. Há uma tolerância de 4,5 metros para baixo ou para cima de FPS de velocidade. Mas o ideal é que ela tenha por volta disso aqui, de 179,83 metros por segundo. Então, com uma arma com essa capacidade no cronógrafo, se dispara um pelletzinho, um chumbinho de aço 4,5, tá? A uma distância de mais ou menos 3 metros do bloco de gelatina, que deve ter para armas de ar comprimido 22 centímetros, 86 de comprimento e 10,16 de largura e de altura. O resultado de um disparo de uma arma de ar comprimido calibre 4,5 a 3 metros de distância deve ser por volta de 8,5 centímetros de perfuração a 3 metros. E a formação da cavidade, e formação de cavidade permanente ao longo de toda essa distância. Então fica aí já uma resposta. Doutora, eu tenho minha carabina, ela dá 180 metros por segundo. Saiba que no organismo vivo ela penetra 8,5 centímetros. É muita coisa. Já pegou órgãos, já pegou vísceras. Nesse tamanho, é claro, se ela não encontrar com ossos. Então, a gelatina balística ela é aferida assim. As empresas que produzem, já fechando aqui o vídeo, quando produzem, o FBI vai lá, pega um bloco de amostra para 3 metros de disparo. Penetrou por volta de 8,5 centímetros. Existe uma tolerância de um pouquinho para lá, às vezes até 13 centímetros. E um pouquinho para cá, mas o ideal é 8,5 centímetros. Então esse aí realmente é gel balístico, está calibrado para que se faça um teste balístico e ele responda à curiosidade daqueles que querem saber quanto o impacto de arma de ar faz num bloco balístico, tá? Pois bem, os detalhes sobre gelatina balística é essa aí. Como eu disse aqui encerrando, é uma pena
que no Brasil, por exemplo, eu não consegui, tentei não conseguir, para a gente poder simular na prática, dentro desses padrões, a gente conhecer o potencial das nossas armas. Mas se eu conseguir, eu faço para vocês, ok? Vocês vão ver porque isso é importante, porque há aulas que virão que vão mostrar, por exemplo, a balística dos nossos projéteis na gelatina balística real, padrão FBI, variando de acordo com a ponta, com o formato dele, com a velocidade da arma, para vocês terem noção do poder das nossas armas de ar comprimido, ok? Gostou? Dá um joinha ao fim do vídeo e espero que outros estão em andamento aí, ok?